ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvá-los. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Então os soldados cortaram os cabos do batel e deixaram cair. Olha para quem está do teu lado com muita fé e fala: você, não, com fé, você está em meio ao caos, mas por favor não pule. Pode se assentar. Vou demorar alguns segundos só para introduzir essa mensagem para você, mas eu prometo que no final o céu vai descer. Só que eu preciso que você entenda que agora, quando olhamos para esse texto, Mateus, a Bíblia é simples e clara em dizer que agora, a certo momento, tem alguém por nome de apóstolo Paulo dentro de uma embarcação. E essa embarcação chama Alexandria. E ela mexe muito com o meu coração, porque não era para Paulo estar lá dentro, não era para estar acontecendo o que está acontecendo, mas Paulo chegou. Isso aqui mexe comigo, porque quem não era para estar, está. E ele estando, agora ele se torna o livramento daquele lugar. Só que antes de eu chegar nessa tempestade, eu preciso que você entenda que Deus, ele trabalha em uma espécie de teofania. Pregador, o que é teofania? É Deus através da natureza falando com o ser humano. Se você lembrar, a Bíblia diz que Balaão vai escutar uma jumenta falar. Se você lembrar, a Bíblia diz que Deus usa uma sarça para ativar a chamada de Moisés. Então todas as vezes que Deus quer levantar alguém na Bíblia, todas as vezes que Deus está querendo falar algo, Deus usava algo do meio ambiente para mostrar que Ele estava na terra, que Ele estava querendo fazer. Eu costumo dizer que Deus tem três espécies de exército. O primeiro exército, pastora, que Deus tem é o exército de anjos. O primeiro exército que Deus tem é aquele exército que luta por nós todos os dias. O segundo exército é a natureza, porque Apocalipse vai dizer que quando Ele estiver vindo, a natureza começará a mostrar sinais. E David, qual é o terceiro exército? O terceiro exército se chama igreja e está sendo levantado. Levanta a tua mão, porque eu vou liberar uma palavra profética. Deus está dizendo para alguém: existe um exército sendo levantado. Alguém olhou para essa casa e disse: eu não vai conseguir, não vai chegar. Só que Deus me trouxe para te dizer: se prepara. É de você que Deus está levantando um exército. É de você que Deus está fazendo vencer batalha. Quem acredita, abre a tua boca e adora. Só que eu preciso que você entenda, tem três tempestades na Bíblia que mexem muito com o meu coração. E se você deparar, você olha e vê que literalmente era Deus querendo fazer algo grande. Só que eu acabei de falar para você: você está em meio ao caos, por favor não pule. E é difícil pregar isso para alguém, porque eu estou olhando para quem que está na crise e estou falando: fica calmo, alguma coisa vai acontecer. Eu estou olhando para quem que está na dificuldade e estou dizendo: tenha calma, alguma coisa está sendo gerada. Só que talvez você está olhando para mim e está dizendo: David, eu não estou vendo nada sendo gerado. David, é só dor. David, é só angústia. David, é só solidão. Nada está acontecendo. Mas eu preciso que você entenda: tempestade que não vai te matar, ela vai ter poder para te aproximar de Deus. Eu estou dizendo para você que a crise que não te matou, ela te deu força. Eu estou dizendo para você que a crise que não te destruiu, ela te colocou de pé. Eu estou pregando para alguém que foi traído. Eu estou pregando para alguém que foi negado. Eu estou pregando para alguém que foi rejeitado. Eu estou pregando para alguém que viu teu ministério cair. Eu estou pregando para alguém que viu a família se perder. Só que Deus me trouxe para te dizer: se prepara, que aonde era para ser tristeza, aonde era para ser choro, aonde era para ser angústia, eu estou colocando alegria. A tempestade não é para a morte. Deus está gerando algo em você. Você entende que Deus pega o que era para te matar? Você entende que Deus está pegando aquilo que era para te destruir, está dizendo: se prepara, é um começo de uma nova história. Eu posso falar, o problema é que você está preocupado com a tempestade.
O problema é que você está preocupado com a crise. E posso falar uma coisa: o medo da crise, ele nos faz duas coisas. Primeiro, ele nos faz parar de enxergar o que Deus está fazendo. Segundo, ele nos faz esquecer daquilo que Deus já fez. David, me prova, eu te provo na Bíblia, porque é só isso que eu sei pregar. Quem lembra de Pedro? João capítulo 21. Pedro está pescando de novo, e a Bíblia diz: assim como da primeira vez, Pedro não pega nada. E a crise começa a bater no coração. Por que a crise começa a bater no coração? Porque ele agora tem medo de dar errado de novo. Sabe qual é o teu problema? Sabe qual é o nosso problema? É porque estamos com medo demais para enxergar o que Deus está fazendo. Estamos com muito medo para enxergar que Deus ainda pode fazer. Aí a crise bateu na porta e você só sabe chorar. A crise bateu na porta e você está sofrendo. Mas sabe qual é o problema? Deus não quer que você sofra. Deus precisa que você volte a ser como era antes. Algo mexe com meu coração, porque um dia alguém chegou em mim e disse: David, não acontece mais milagre nas igrejas. Aí Deus gritou na minha alma: não acontece milagre porque nós paramos de orar por milagre. Não acontece avivamento porque nós paramos de orar por avivamento. Deus está dizendo para alguém: eu coloquei algumas crises na tua vida para você entender que você precisa voltar. Você precisa voltar a ser profeta. O problema é que a crise tirou isso de você. O problema é que o sofrimento tirou isso de você, e você não enxerga mais o que Deus quer fazer. Você não enxerga mais o que Deus pode fazer. Existem 3 tempestades na Bíblia, e a primeira é a de Jonas, que mexe comigo. O profeta está com tanto medo que ele esquece que quem mandou ele liberar a palavra foi Deus. Olha para quem está do teu lado e fala: o medo não vai te parar mais. Eu profetizo sobre a tua vida: você não terá medo de ser profeta, porque você sabe quem te chamou. Jonas está com tanto medo que ele agora está fugindo. Só que eu posso te contar um segredo: toda vez que um profeta fugir, Deus encontrará um profeta no meio do caminho. Levanta a tua mão, porque eu vou liberar uma palavra. Deus está dizendo: todas as vezes que a tua casa pensar em parar, eu encontro a tua casa no meio do caminho. Todas as vezes tu pensar parar de profetizar, eu estou entrando no caminho. Estou dizendo: o profeta não para. Isso aqui vai apertar para alguém, mas eu prometo que o céu vai descer. Eu preciso que você entenda, Gabriel. Acontece algo que mexe muito com o meu coração, porque agora o profeta está dentro do barco. A Bíblia diz que o profeta chega e dorme. Repete comigo: o profeta chega e dorme. Isso aqui mexeu com o meu coração, porque a palavra de Deus é: vai profetizar. Só que o profeta entra para dentro da embarcação e dorme. O profeta está indo para onde não devia ir, e está descansando na hora que não era para descansar. O errado não é descansar, o errado é estar indo ao contrário da palavra que foi liberada. Aí a tempestade começa a pesar, Mateus. Só que a culpa não é de quem está dentro da embarcação. A culpa é do profeta que está no lugar que não era para estar. Posso falar? Você entende que tem lugar que está pesado, não é por causa de alguém, é porque você não está do lado da palavra que Deus liberou. E sabe qual é o nosso problema? É que nós somos especialistas em terceirizar o problema.
alguém chega no culto como esse, pastor, e fala: o culto está pegado, está pesado, é porque alguém não orou. O culto está pesado é porque alguém não é crente. Mas na verdade é você que até agora não se entregou. Mas na verdade é você que até agora não adorou. Deus me trouxe para dizer para alguém: tem muitos Jonas colocando a culpa na embarcação, mas na verdade é você que está onde não era para estar. Deus me trouxe para dizer para alguém: um Jonas vai voltar. Um Jonas vai voltar a ser profeta. Escuta, eu preciso que você entenda que a tempestade está acontecendo por causa de Jonas. Tem coisas que não era para a pessoa estar vivendo, mas está vivendo por causa de você. Tem coisa que não era para a tua casa estar vivendo, mas por causa da sua decisão a tua casa está vivendo. Aí nós ser humano, nós somos especialistas em demonizar as coisas. Posso falar, pastor? Ah, é porque foi o diabo. Cara, eu escutei uma coisa esses dias e isso mexeu com o meu coração. A conta tá atrasada e a pessoa fala: foi o diabo, mas foi você que não pagou. A crise chegou na minha casa, foi o diabo, mas foi você que não administrou do jeito certo. Irmão, nem tudo é o diabo. Sabe qual é o que está acontecendo, pastor? É que estamos naturalizando o sobrenatural. E o natural estamos fazendo ser sobrenatural. Posso falar? Chega de colocar a culpa do diabo naquilo que era para você estar fazendo. Você não será mais Jonas. A tempestade vem não é porque o diabo quer te parar, é porque você está no lugar errado e Deus precisa que você volte. Deus está dizendo para alguém: chegou a hora de voltar para o lugar de sempre. Chegou a hora de voltar para onde Deus quer que você esteja. A primeira tempestade é Deus mostrando para o profeta que ele está no lugar errado. A segunda tempestade é um dia que Jesus decide ficar, Gustavo. E a Bíblia diz, pastor Ranieri, que agora Jesus decide ficar e os discípulos vão. E eu já entro para encerrar, mas eu preciso que você entenda: Jesus fica e os discípulos vão. Só que os discípulos acabou de viver um milagre. E o milagre foi muito lindo. E qual é o milagre, David? Jesus multiplicou pão e peixe. Pastor, imagina Pedro partindo pão e o pão crescendo na mão dele. Pedro está no auge da sua chamada. Está dando tudo certo. Aí Jesus olha para ele e diz: atravessa. Aí lá vai os discípulos. Só que quando chega no meio do mar, a tempestade bate e eles voltam. Escute isso aqui. Tá todo mundo alegre indo, Gabriel. Tá todo mundo indo, tá feliz porque o milagre aconteceu. Só que a Bíblia diz que quando ele chega no meio do mar, o vento bate e eles voltam. Você entende que agora os discípulos começam a se frustrar? Porque eles viram o pão crescer, mas não conseguem vencer uma tempestade. E aonde está o erro da história, David? É porque os discípulos estão no meio do mar, Jesus está na praia. O nosso problema é que somos bons demais e acabamos querendo caminhar sem Jesus. Só que aí quando chega no meio do mar, quando a gente pensa que vai dar certo, a embarcação começa a voltar. Eu fico imaginando a cena. Era Jesus mais ou menos puxando os discípulos de volta. Eu vim pregar para alguém. Deus está te puxando de volta, dizendo: se você for, eu te perco. Se você for, você se perde. Eu preciso de você perto de mim. Eu já escuto o barulho de Jesus puxando alguém. Você vai voltar. Jesus quer entrar na tua embarcação. Só quem acredita nessa palavra, abre a tua boca e adora, 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 adora. Se eu fosse você, eu pulava dessa cadeira e adorava. Jesus está voltando para
Escuta isso aqui. Tem coisa acontecendo é porque Deus precisa que você volte. Você entende que alguns amigos se afastaram é porque Deus precisa ganhar teu coração de volta. Eu costumo dizer que a pior perca não é quem se perde do lado de fora. A pior perca é quem está vivendo um milagre e está se perdendo fazendo. Cara, quantas pessoas entram num culto como esse, pastor, mas está tão perdida que não conhece, não consegue ouvir a voz de Deus. Aí Deus começou a mexer na tua família e você está só reclamando. É Deus te puxando de volta. Você está dizendo, porque só minha família adoece? É Deus te puxando de volta, porque Ele está dizendo, é melhor você perder do que eu perder você. Eu sinto muito dizer isso aqui para alguém. Alguns barcos voltarão para a praia. Alguns barcos pararão no meio do caminho. Mas não é para a morte. É para quê, pregador? É para Jesus voltar para dentro da embarcação. Eu vim para ser profeta. O teu barco parou, mas Jesus entrou e nada mais te para. Irmão, escute isso aqui. Deus está dizendo para você: eu preciso voltar para o barco. Mas sabe qual é o problema? É que nós sabemos demais. Pastor, eu creio que aqui não tem. Mas já conversou com aquela pessoa que tudo que você fala, ela fala, eu sei. Então para que você me chamou para conversar se você sabe de tudo? O problema é que nós queremos saber mais que Deus. Aí quando der errado, nós falamos, Deus nos abandonou. Aí Deus está olhando para você com cara de ué, dizendo, como assim? Só que aí Deus começa a dar as coisas erradas para começar a te puxar. Sabe aquele carro que quebrou na hora que não era para quebrar? Era Deus te puxando de volta. Sabe aquela crise que chegou quando você menos esperou? Era Deus te puxando de volta. Sabe quando a depressão bateu na porta? Era Deus te puxando de volta. Porque Ele está dizendo, é melhor eu ver você perdendo do que você perder aquilo que eu coloquei em você. Se prepara, Deus marcou um encontro com alguém. Escuta isso aqui. A primeira tempestade é Deus mostrando para um profeta que ele está no lugar errado. A segunda tempestade é Deus mostrando para os discípulos que não dá para caminhar sem Ele. Agora eu leio a terceira tempestade, eu prometo que aqui nós encerramos. A terceira tempestade, a Bíblia diz que agora acontece com alguém por nome de apóstolo Paulo. Meus irmãos, acreditam os irmãos ou não, essa tempestade ela mexe muito com o meu coração. Me dá só mais um pouquinho de microfone. Eu preciso que você entenda. É que agora Deus entrega uma promessa, Deus entrega uma palavra para Paulo. A Bíblia diz que a embarcação de Alexandria, ela para num lugar chamado Creta. E Mateus, quando eles param em Creta, a Bíblia diz e relata que a palavra de Deus desce para o apóstolo Paulo dizendo, não saia de Creta. Não saia de Creta. Quando Paulo escuta e entrega a mensagem, Paulo está escutando e está dizendo, Deus falou para mim que não é para sair de Creta. Só que o capitão está escutando o que o apóstolo Paulo está falando. E ele está dizendo, eu conheço de embarcação, eu conheço de mar, eu sei o que pode acontecer. Isso aqui mexe comigo, porque a Bíblia diz que eles saem. Aqui que está o erro. É quando nós pensamos que o que sabemos é maior do que a voz de um profeta. É que nós pensamos que o que aprendemos é melhor do que aquilo que Deus liberou. Ele está olhando e está dizendo, eu já sei.
Só que você entende que Deus não proíbe eles de sair, porque Deus libera a palavra. Só que Deus não vai te obrigar a ficar onde Ele quer que você fique. Deus libera a promessa, só que Ele não vai te obrigar a ser quem Ele quer que você seja. E é quando eles decidem sair. E a Bíblia diz que quando eles saem, eles enfrentam uma grande tempestade. No meio dessa grande tempestade, a Bíblia vai dizer que o desespero começa, porque essa tempestade se chama Euraclão. É uma tempestade que ela junta o vento quente com o vento frio da água e transforma-se em uma espécie de gelo. E é uma tempestade que ela bate dos dois lados da embarcação. A paz, meus irmãos, e acredite que quando a embarcação enfrenta uma tempestade, se a tempestade bate do lado direito para o esquerdo, o esquerdo sustenta a pancada. Se a tempestade bate do esquerdo para o direito vai sustentar a pancada. Só que a tempestade está batendo dos dois lados, pastora. Não tem como ficar de pé, não tem como suportar. E começa o desespero dentro da embarcação. Todo mundo começa a se desesperar. Está todo mundo com medo, está todo mundo aflito. É quando Paulo se levanta no meio da embarcação e convida todo mundo para comer. É quando Paulo entra e diz: vamos comer, porque tem muito dia sem comer, são 14 dias. E todo mundo começa a se alimentar. No meio da crise, Paulo está chamando os irmãos para se alimentar. Em meio da crise, Paulo está chamando eles para se fortificar. Paulo está dizendo para eles: se nós estivermos fracos, nós vamos morrer. Se nós estivermos aflitos, nós seremos devorados. Eu vim liberar para a vida de alguém. Hoje eu trouxe alimento, porque se a tempestade bater, eu sinto muito, não é nós que vamos parar, é ela que vai ter que bater de retirada, porque nós estamos posicionados. Levanta a tua mão, porque eu vim para ser profeta. Deus me trouxe para dizer para alguém: se por um diabo vir, por 7 ele vai ter que voltar, porque nós estamos preparados. Escute isso aqui. Começa o desespero. Eu prometo que o céu vai descer aqui se tu estiver ligado. Pastor, começa o desespero. Aí começa todo mundo se avisar que a embarcação está quebrando. Eu fico imaginando a cena do rosto do capitão quando chega e ele diz: nós vamos morrer. Aí bate o famoso tribunal da consciência. Se nós morrer, vai ser culpa minha, porque não era para ter saído. Escute isso aqui. Eu aprendi uma coisa: que permanece na obediência nunca vai sofrer a dor da consequência. Deus está dizendo para alguém: é melhor ficar no lugar que eu coloquei do que sair e acabar morrendo. Quer um conselho? Não saia da onde Deus te colocou, porque aonde Deus te colocou tem livramento, aonde Deus te colocou tem alimento. Deus está dizendo para alguém: não saia da onde eu mandei você não sair. Escute isso aqui. A Bíblia diz que começa o desespero. Aí está todo mundo se avisando que vai morrer. Só que algo me chama a atenção. E é o quê? Paulo se levanta no meio da embarcação. Paulo se levanta e fala: Deus disse que nós não vamos morrer. Como é que é? Versículos atrás, pastora. Bem baixinho, vocês entram comigo com tudo. Versículos atrás, Deus aparece dizendo: se sair de Creta vocês vão morrer. Não, mais forte. Se sair de Creta vocês vão morrer. Agora eles saem de Creta
E a palavra de Deus é: a embarcação quebra, mas ninguém morre. Deus muda de ideia. A palavra de Deus erra. Não. E por que Deus está dizendo que vai morrer? E quando vê que a tempestade bateu, Deus está dizendo que ninguém vai. Qual é a lógica de Deus mudar de ideia? Rapaz, se tu não pegar isso aqui, não pular da tua cadeira, eu não sei para que você veio. Qual é a lógica de Deus mudar de ideia e não matar ninguém? Porque sabe o que acontece? É que alguém vai olhar e vai dizer: vamos jogar todos os prisioneiros para fora. Assim eles morrem e nós vamos sobreviver. Só que o centurião se levanta no meio da embarcação e diz: não, porque Paulo não pode morrer. Isso aqui vai virar de cabeça para baixo. Porque Deus não mata a embarcação? Porque ainda tinha um Paulo de joelho. A Bíblia vai dizer: se tiver um justo sequer, Deus não vai destruir a terra. Já era para tua casa ter parado, já era para tua família ter morrido, já era para teus irmãos ter desistido, mas por causa de você teve livramento. Teve livramento. Se eu fosse você, eu pulava dessa cadeira e mostrava pro diabo que a tua casa ainda está de pé. A primeira já levantou, o segundo já levantou. Deus está dizendo para alguém: enquanto tiver você de joelho, a tua casa não para. A tua casa não para. A tua casa ainda está de pé. Se assenta um pouco. Você entende isso aqui? Que era para todo mundo ter morrido. Só que não morreu porque Paulo estava lá dentro. Já era para tua casa ter desistido. Pastora, já era para a igreja ter fechado. Mas todo mundo viu a casa cheia, mas ninguém viu quando estava vazio e vocês se dobraram. Ah, eu vim para ser profeta. Todo mundo vai ver a tua família reunida no Natal, mas ninguém viu quando você ajoelhou e pediu para alguém não morrer. Enquanto tiver um Paulo de joelho, tem uma embarcação que não para. Enquanto tiver um Paulo de joelho, tem uma embarcação que não desiste. A tua casa depende de você. Por favor, não pule. Por favor, não pare. A tua família necessita do teu sorriso. A tua família necessita da tua oração. Você não pode parar. Escuta isso aqui. Tem gente que precisa do que você carrega. Tem gente que precisa do teu testemunho para estar de pé. Sabe o que me dói saber? É que alguém parou. Só que, pastora, atrás desse alguém parou, tinha alguém que se inspirava nele. Sabe qual é o problema? É que no meio da crise nós estamos esquecendo que Deus nos colocou para ser coluna de alguns lugares. Tinha coisa que já era para ter acontecido, mas nós paramos de orar. Pregador, você está chorando por quê? Porque no final de ano já era para tua casa estar toda na igreja, mas nós esquecemos de orar para nossa casa. Às vezes a tempestade nos assusta tanto, a dor da tempestade dói tanto, que nós esquecemos que Deus está no controle, que nós esquecemos que Deus pode fazer. Aí nós começamos a se perder. Só que a promessa de Deus, Gabriel, era que ninguém morresse. A promessa de Deus, Gustavo, era que a nossa casa não ia morrer. Mas estamos vendo gente morrendo.
Aí a pergunta é: por quê? É porque nós paramos de ser a coluna da casa. Ah, David, é difícil. David, quando a tempestade vem, ela me cega. É por isso que a Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu estou todo arrepiado e meu corpo está todo arrepiado. Deus está dizendo para alguém: a fé não é acreditar só enquanto está tudo bem. A fé é quando a tempestade chega. Mas eu sei que a minha casa vai estar de pé. Se prepara, nesse final de ano a tua casa não para. A promessa é que todos serão salvos. Escuta isso aqui. Eu prometo que eu já encerro. Tá todo mundo desesperado. Tá todo mundo com medo. E Paulo está tranquilo. Pergunta por quê? Porque Paulo sabe quem liberou a palavra. Não vai ser mais forte. Paulo está tranquilo. Pergunte por quê? Porque ele sabe quem liberou a palavra. Quem sabe por quem foi chamado não tem medo quando a crise bate. Você parou de profetizar por quê? Se foi Deus que falou que você seria profeta. Você quer fechar a empresa por quê? Se foi Deus que falou que você seria empresário. Você quer desistir da tua família porque se foi Deus que falou que eles seriam salvos. Deus está dizendo para alguém: quem aponta paga a conta. Deus está dizendo para alguém: se prepara. Eu sou Deus que está cumprindo. Eu sou Deus que está fazendo. Se tiver alguém de mão levantada e boca para dar glória, eu libero. Deus está cumprindo a promessa na tua história. Só que quem lembra que eu falei que não era para Paulo estar lá dentro? Não era para Paulo estar vivendo o que estava vivendo. Mas ele chegou. Tem lugares que não era para você estar, pastor. Só que Deus te colocou lá dentro para ser o livramento daquele lugar. Tem lugar que não era para você estar frequentando, mas Deus teve que te colocar lá dentro para você ser o livramento daquele lugar. Eu falei: Deus, por que Paulo foi preso? Aí Deus falou: porque se Paulo não tinha sido preso, David, prisioneiros não tinham sido salvos. Tem coisa que para você é ruim, mas para Deus Ele está livrando a vida de alguém através da sua. Eu profetizo que o que você passa vai ser algo que vai libertar alguém. Eu profetizo que a tua crise vai ser combustível para levantar alguém. Eu profetizo que nada mais te para. Eu profetizo que a ansiedade não te para, o medo não te para, a depressão não te para, o pânico não te para. Eu vim profetizar para alguém: a tempestade chegou, mas junto com a tempestade chegou o livramento, mas junto com a tempestade chegou a transformação. Depois desse culto, tu e a tua casa vai ser transformada. Só quem acredita, abre a tua boca e celebra, 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 celebra. Só quem é grato pelo livramento. Se eu fosse você, eu pulava dessa cadeira e dava 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Se tu veio para adorar, tá liberado. Enquanto alguém adora, tem corrente caindo por terra. Olha lá, olha lá, olha lá. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus. Deus está dando livramento para alguém agora. Fique em pé, se coloque de pé, se coloque de pé. Eu encerro agora. Cadê a pastora Thaís? Se ela quiser vir preparar o louvor, corre aqui.
minha oração é que o espírito de temor possa descer sobre essa casa. Pastor, hoje não é uma quinta comum. Hoje é uma quinta que Deus marcou para dar livramento para a casa de alguém. Eu vim para ser profeta, não sei quem veio receber. É enquanto você está aqui, Deus está te dando o livramento. O diabo pensou que ia parar a tua casa. O diabo pensou que ia parar a tua família. Mas a notícia é: o diabo perdeu, porque a Betuel está de pé. Pastor, eu vim para ser profeta. O diabo olhou para essa casa e disse: ano que vem não prospera, ano que vem a porta fecha, ano que vem eu paro de levantar eles. Só que Deus me trouxe para te dizer: o diabo te colocou no meio da tempestade, mas eu sou Deus que dá livramento. Por causa da vida de vocês, famílias serão restauradas, casamentos serão restaurados. A notícia para o diabo é: se ele não sair da frente, a Betuel vai passar por cima. Essa igreja tá de pé, tá de pé, tá de pé, tá. Me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo. Canta isso, vai, levanta a tua mão, vai. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Escuta isso aqui. 5 minutos e eu encerro. Sabe, o diabo fez tudo para você não chegar até aqui hoje. Tudo que o diabo queria era que a embarcação quebrasse e você e a tua casa fosse por água abaixo. Só que eu conheço a voz do meu Deus. Eu conheço a voz do meu Abba, e quando ele grita no meu ouvido eu não me engano. Ele acabou de gritar na minha alma dizendo: David, eu marquei um encontro com Paulo aqui. Tudo que o diabo queria era que você parasse de ser profeta. Só que todas as vezes que você pensa em parar, você começa a gritar igual Jeremias: eu tentei parar de pregar no teu nome. Eu tentei não falar mais da tua palavra, mas ela arde no meu peito como um fogo. Tu vai pegar isso aqui. Eu tentei parar de pregar no teu nome, eu tentei parar de louvar o teu nome, mas todas as vezes que eu penso em parar, a tua palavra arde no meu peito como um fogo que não me dá descanso. A palavra profética é: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se abate.